Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que acaba de assegurar 3 milhões e 400 mil com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nessa terça-feira com o São Januário lotado, empate em 3-3 no tempo normal com o Fortaleza e vitória nos pênaltis. Durante o jogo, Verratti marcou 2 vezes e na decisão por pênaltis, o Kervin Andrade, atacante venezuelano, desperdiçou a cobrança do Fortaleza, que foi melhor do que o Vasco na soma dos 180 minutos, mas está eliminado. Por falar em Copa do Brasil, queria contar que o Red Bull Bragantino também passou para as oitavas, vitória por 3-0 contra o Souza em Bragança Paulista. No jogo de ida havia tido empate em 1-1. Boa noite, Nicola. Qual a possibilidade de um fundo árabe comprar a SAF do Vasco? Hoje o PVC e o pessoal do UOL afirmaram que não existem mais tratativas entre Crefisa e Vasco. Hoje de manhã ouvi de uma fonte do Vasco que as tratativas com a Crefisa existem, mas há necessidade de transparecer o contrário. Por quê? Porque a 777 vai usar num julgamento, nessa defesa em relação à liminar do Vasco, que o Pedrinho foi à justiça como caso pensado. O cara tá indo na justiça para tirar a gente porque já vendeu a SAF do Vasco para 777. Então, me parece fazer parte de uma grande manobra para evitar problemas na justiça. Mas a informação que eu tenho é de que o José Roberto Lamáquia e a 777 discutem a compra, o repasse da SAF desde antes da liminar, tá? O Hércules Fernandes quer saber sobre Daverson no Vasco. Hoje o dia de especulações que envolveu o nome do Daverson foi no Corinthians. Ele foi sugerido ao Corinthians, o Antônio Oliveira disse que gosta, ele e o Daverson trabalharam muito bem no Cuiabá na temporada passada, mas dentro da diretoria há muita gente contrária a essa possibilidade. A avaliação é de que o Daverson não acrescentaria muito em relação ao Yuri Alberto e ao Pedro Raul. O Valder pergunta sobre Coutinho. A negociação com o Coutinho está muito quente. O Coutinho disse para dirigentes do Vasco que quer voltar ao clube. E falou que dinheiro não é problema. Hoje ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês lá no Aston Villa. O Vasco sugere algo na casa dos 30%. Quanto dá 30%? É um terço. Vai dar mais ou menos 1 milhão e pouco para o Coutinho. E a tendência é que esse negócio aconteça. O Aston Villa já cedeu, já concordou em emprestar o atleta até o fim dessa temporada com opção de compra definida. Acho que para que o Vasco possa avançar nessa tratativa, ele vai precisar primeiro concluir essa negociação entre 777, eliminar até para que o Coutinho possa ter a segurança de fechar com a parte que de fato comandar o clube, né? Ai, ai, chegamos, hein? Chegamos depois de muitas emoções. O Vasco se classificou na Copa do Brasil, Edmundo. Se classificou. Quase achei que ia madrugar o Vasco, porque impressionante. Tava 3-2, eu falei, pô, já vou até encaminhar a live, mandei o link para você entrar. Aí o Fortaleza foi lá, empatou o jogo. E estamos aí, pelo menos classificado, né, Edmundo? Importante. Achei que o Vasco, né, jogou mal no primeiro tempo, algumas falhas individuais, principalmente do Léo Jardim, Michael, tem bastante coisa para a gente conversar aí. Mas é isso. Vasco nos pênaltis, mais uma vez classificado, mas dessa vez pelo menos em cima de um time que é considerado hoje, acho que um top 7 do Brasil aí, né, Edmundo? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite a todos. Uma felicidade enorme, né? Ver o Vasco classificado à próxima fase da Copa do Brasil, com requintes de muita emoção, né? Do goleiro, que para mim vinha sendo, ou não sei como explicar, o melhor jogador do time. Ele falha, né? Ou pelo menos as duas bolas eram defensáveis. E aí, na última penalidade, ele pega o pênalti e novamente vira herói dessa grande classificação. Põe o Vasco entre os 8 melhores times do Brasil, né, junto com o Red Bull Bragantino, que se classificou. É claro que tem muita coisa ainda a melhorar, muita coisa a ser ajustada, mas você elimina um time elogiado por todos, pelo menos pela crítica, né? pelo que vem fazendo na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, enfim, em outros campeonatos
a equipe muito bem treinada pelo Vojvoda. Então, o Vasco mostrou a sua grandeza, a torcida deu um show. É claro que, assim como a gente, né, ficou apreensivo em alguns momentos, e a apreensão calou São Januário, mas na hora que precisou reagir, a torcida reagiu bem, mostrou que está do lado do Vasco e que foi de fundamental importância para que o Vasco chegasse a essa grande vitória, né? Embora não tenha sido uma grande atuação, mas foi uma grande vitória, 5-4 nos pênaltis, depois de um jogo sensacional, que o Fortaleza começa na frente, o Vasco vira. Aliás, o Vasco... Não, Fortaleza começa na frente, o Vasco empata, Fortaleza faz 2-1, o Vasco empata e vira 3-2. E nos minutos finais, ali aos 44, o Fortaleza chega ao empate na ousadia do seu técnico, tirou o zagueiro, para botar o atacante Kelvin, ele mesmo que desperdiçou a penalidade, dando a classificação ao Vasco. Eu prefiro acreditar que foi o Léo Jardim quem praticou a defesa e que levou o Vasco a essa grande vitória. Porque se o Vasco fosse eliminado hoje, ia ficar um peso muito grande nas costas do goleiro do Vasco. Porque, assim, né, o primeiro gol foi uma falha clara, né, o terceiro gol do Fortaleza, eu acho que pro tamanho do goleiro que ele dava para ter pegado ali, né, mas não considero uma falha, só que o primeiro acho que sim, né, Edmundo, o primeiro, realmente a bola estava ali, era só, de repente, até com o próprio pé ele conseguia tirar, né? São bolas defensáveis, né, cara, que um goleiro da envergadura, do tamanho do Léo Jardim, que até essa semana saiu notícias de que ele poderia deixar o Vasco, pelas suas boas atuações. Então, eram bolas defensáveis. Mas faz parte. O problema do goleiro errar é que chama muita atenção. Se a gente for olhar, teve diversos erros durante os jogos em ambas as equipes. Mas esses erros eles passam despercebidos. O do goleiro ele fica mais gritante, principalmente quando acontece o gol. Mas faz parte, está tudo ok. Tenho certeza absoluta que a torcida do Vasco hoje está muito feliz, não só pela classificação, mas porque foi uma festa lindíssima que aconteceu em São Januário. Vamos lá, vamos colocar o pessoal para participar. Aliás, Edmundo, só para... Impressionante que a gente está conseguindo de inscrito, né? E faltam 80 para a gente chegar a 180 mil. 80 inscritos. Então, acho que nessa live é capaz de a gente conseguir passar de 180 mil aí, se a galera colaborar. Quase 3 mil simultâneos. Pessoal, deixa like, se inscreve no canal. Se der para compartilhar com seus amigos, melhor ainda. Eu vou ler um pouco de mensagem, vou colocando aqui para o Edmundo falar. O pessoal sempre lembra do Eri, né? O Eri tá vivo. Cadê o Eri Johnson? O Eri Johnson tá assistindo a gente. Daqui a pouco aparece aí no chat. E se quiser aparecer aqui também, o Ed Johnson é da casa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, ó. Cleiton Nascimento, novo membro do canal. Um abraço, Cleiton, muito bem-vindo. O doutor Euler Matos, que tá sempre aqui com a gente, manda: o time jogou muito mal, volantes não marcam, time descompactado. Galdames não marca, Esforza também não. O meio só olha. Técnico escalou e substituiu mal. Uma crítica que eu ia fazer, eu quero saber o que você acha, Edmundo, do Vasco. Eu achei realmente que, principalmente, o meio de campo, cara, na hora de defender, falhou demais. Teve alguns momentos, primeiro tempo, segundo, que todo mundo vinha para a ponta marcar e ficava dois caras ali com um zagueiro só. Teve muita falha de marcação Vasco, parece que não estava treinando, cara. Não, treinando tá, né, cara? Mas o técnico, o Rafael Paiva, conseguiu bons resultados, né? Esse de hoje é expressivo, né? O jogo lá em Fortaleza também, né? Essa classificação nesse jogo de 180 minutos. É claro que ainda existe uma desorganização no time, é claro que precisa proteger melhor aquela frente da área, mas acho que passa muito, na minha modesta opinião, tá, o Gui? Pelo que a torcida pega muito no Zé Gabriel. O Zé Gabriel é o homem para proteger a frente da área. E eu te falo isso, se ele tiver a incumbência, né,
de fazer só o que um volante precisa fazer, ele vai muito bem. Mas a gente cobra que ele vá lá na frente, que ele faça gol, que ele dê passe de trivela, né? Que ele seja o Toni Kroos. E não é. Não é. Ele é só um volante de marcação. E eu acho que faltou essa proteção ali. A zaga, concordo com quem disse aí, o Vasco é burocrático, troca 6 por meia dúzia, mas hoje até que funcionou, né? A entrada do Pumita Rodrigues ali como um ponta, já que ele tem dificuldade na marcação, funcionou porque ele jogou bem. Do setor dele ali saíram alguns bons cruzamentos. E a entrada do Paulo Henrique. Eu não gosto, todo mundo me conhece, eu não gosto do improviso. Você tem que arrumar um lugar no time para o João Vitor, que ele dispute posição com os zagueiros. Né? Ele improvisado, ele mais uma vez não correspondeu. E aí entra o jogador da posição, o time melhora. Também concordo, Payet, ele é diferenciado, não tem jeito. A bola, quando bate no pé dele, a chance de sair algo diferente é gigantesca, e foi assim hoje. Nos passes dele ali, o Vasco constrói alguma coisa para chegar à área do adversário, com perigo, fazer gol. Ele é um jogador diferenciado nesse sistema do Vasco. Mas você precisa ter um meio-campo que dê suporte físico, né? Porque quando você entra com a formação que você entrou hoje, para mim foi muito nítido que foi isso, tá? Você tinha 2 jogadores de marcação, apenas 2 jogadores de marcação, o Sforza e o Galdamés. Galdamés nem é tão de marcação assim. E o Fortaleza tinha 4, 5 jogadores naquele setor, por isso envolvia facilmente a equipe do Vasco ali no início da partida. O Vasco achou, né, aquele gol de empate do Verratti, porque o Vasco jogava muito mal. E acho que poderia ter sido pior se vai para o intervalo do jogo perdendo. Embora logo no início do segundo tempo ali, o Fortaleza faz logo 2-1 e o desespero tomou conta. Só que no segundo tempo, o Vasco foi muito intenso, jogou com muita vontade, com muita disposição. Sobrou no físico, né, até? Sobrou na parte física. Tinha hora que o Fortaleza tinha um jogador, tinha 4, 5 do Vasco. Dobrar a marcação já é legal. Quando triplica, quadriplica, sem dúvida nenhuma, melhora para todo mundo. Eu acho que isso foi o diferencial. O Fortaleza jogou no meio de semana um jogo de Sul-Americana difícil, lá na Bombonera contra o Boca Júnior. Tudo bem, o Vasco não jogou. E é aquela história do meio copo, o copo meio cheio e meio vazio. O Vasco estava talvez mais descansado, mas sem ritmo de jogo. E aí precisou se superar na vontade, na garra, empurrada pela torcida do Vasco. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi, a atmosfera toda que foi feita. Eu estou aqui em São Paulo, todo mundo sabe, fiz um trabalho hoje muito legal, daqui a pouco as pessoas vão ver, fiz um trabalho com o Neto, cara, fiquei vendo uma boa parte do primeiro tempo no meu celular e saí correndo para vir trabalhar, mas tenho certeza absoluta que a atmosfera de São Januário hoje foi sensacional e tenho certeza absoluta que agora está todo mundo comemorando muito lá, porque foi uma classificação heróica, não só porque o Léo Jardim defendeu o pênalti do Kelvin, o último pênalti cobrado pela equipe do Fortaleza, pelo conjunto da obra. Quando saiu o sorteio, né, não lembro de uma equipe grande ter pego um adversário tão forte. É isso aí, rapaziada. Vasco classificado na Copa do Brasil, né? Avança às oitavas de final da competição, embolsa aí a premiação de 3,4 milhões de reais, né? Após um jogo com fortes emoções, né?
O Vasco se classifica no pênalti, vencendo por 5-4 a equipe do Fortaleza. O goleiro Léo Jardim que defendeu a última penalidade do jogador venezuelano de 19 anos da equipe do Fortaleza, né? O Vasco então aí classificado para as oitavas, espera todos os outros confrontos a serem realizados e saber todos os times classificados para ter mais um sorteio e ver quem vai enfrentar quem na competição da Copa do Brasil pelas oitavas de final. No jogo, né, achei a equipe do Vasco muito aguerrida, né? Mas a equipe do Fortaleza muito mais bem preparada, né? É um time muito mais pronto, time com extrema qualidade, né? Tanto que nos últimos anos aí vem ficando bem nas competições que disputa, chegando em final de Sul-Americana, jogando bem na Copa do Brasil, no Brasileirão ficando nas primeiras colocações, né? E durante o jogo mesmo a gente via uma tranquilidade nos jogadores do Fortaleza, né? Ainda assim, quando a partida estava 3-2, né? Quando o Vasco conseguiu virar o jogo, Fortaleza sem afobação, sem pressa, né? Correu atrás de empatar a partida e empatou, levando para os pênaltis, né? O Vasco, todos sabem que é uma equipe ainda em reconstrução, né? Mas vimos que tem que subir muito o sarrafo, subir muita qualidade ainda para bater de frente, sempre com esses times um pouco mais forte, né? Em termos de elenco e qualidade, né? Mas espera aí que o Vasco vai conseguir isso, né? Conforme o tempo vai passando, vai chegar um treinador novo aí agora e o Vasco tem tudo aí para conseguir se fortalecer cada vez mais, né? Vamos ver se no meio da temporada chegará novos jogadores para fortalecer mais o elenco, né? Qual deve ser aí as pedidas de reforços que o técnico Álvaro Pacheco vai pedir, né? E vamos ver como é que o Vasco vai fazer, né? Para contratar jogadores. A situação aí sobre Crefisa, 777 e Fundo Árabe ainda nada resolvido, né? Então vamos ver como que vai ficar essa situação. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí também. Deixa aí um comentário aí o que você achou da partida. Valeu?